aí, tudo bem? Bom dia, alunos. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento no nosso tema da Reforma Protestante e contra a Reforma Católica. No dia de hoje, a gente vai abordar os posicionamentos referentes à Igreja Católica e as consequências que vão ocorrer no âmbito político. Belezinha? Pega uma aguinha, faz aquele alongamento, vamos estudar, vai. Vamos lá. A Contra-Reforma, também podendo ser chamada de Reforma Católica, ela foi um esforço por parte da Igreja de Roma, tanto da parte teológica, discussões de princípios religiosos, quanto político e até mesmo militar da Igreja, para tentar fazer ali um posicionamento tanto ao avanço do protestantismo quanto às suas ideias. Seu foco principal vão ser quais? Aqueles países onde o protestantismo ainda não se espalhou completamente. São eles Espanha, Portugal e Itália. A Itália está aí entre aspas, porque a gente tem que relembrar que neste momento a Itália não se configura como a gente a conhece hoje. A Itália vai estar dividida em pequenos reinos e em muitos territórios da Igreja Católica. Ela não vai ser um país unificado. Ainda não terá ocorrido a unificação italiana. Isso daí é um próximo tema. O processo de contrarreforma, como a gente estuda ele é um processo longo. Como tudo dentro da Igreja Católica costuma ser, dado ao tamanho da sua instituição, todos esses processos são longos. Ele vai se iniciar ali em 1545 e vai durar um bom tempinho. Vai ter influência direta, ele vai influenciar a história como um todo, desde a sua realização. Para começar, eu decidi alterar um pouquinho a ordem dos fatos. O Concílio de Trento não é o primeiro dos acontecimentos, mas eu acho que ele é o principal, o mais importante. E eu optei por começar com ele, porque ele vai definir e, como é que eu vou dizer, exemplificar muito dos posicionamentos na época. Então, acompanha comigo nessa ordem. No final, a gente faz uma retomada para fechar as ideias. O concílio nada mais é do que uma reunião entre bispos e autoridades eclesiásticas, de membros do clero, mais precisamente do alto clero, aquela cúpula diretora da igreja. O Concílio de Trento vai durar de 1545 a 1563. Fala, vixe, professor, mas que tempão todo foi esse? É que esse concílio não era contínuo. Por muitas vezes ocorria uma suspensão dele, ele não acontecia durante o ano todo, ele era uma espécie de encontros para discussão. Tinha como objetivo redefinir o posicionamento da igreja frente à sua doutrina religiosa e frear o avanço do protestantismo. O Concílio de Trento, em específico, será convocado pelo Papa Pio V, este senhor aqui da imagem, com uma expressão muito mais amena, por exemplo, do que o Papa da aula anterior, não é mesmo? Aqui em cima também eu trouxe para vocês uma representação bem famosa. Este é o Concílio de Trento. Vocês estão vendo? É uma espécie de reunião onde são debatidas as ideias. Vamos lá, vamos adentrar ao Concílio de Trento. Ele durou bastante tempo e ele é bem complexo. Se por um lado a Igreja Católica vai rediscutir mesmo alguma das críticas apontadas pelos protestantes, como a venda de indulgências, de modo geral, a Igreja vai ter um posicionamento muito mais rígido. Vamos lá. Por um lado, ela proíbe a venda de indulgências e se propõe a criar seminários. Qual é o interesse em criar esses seminários? Principalmente para formar bem o clero e evitar a venda de cargos eclesiásticos. Até esse período é bastante recorrente a venda. Você que tem ali um irmão, você nobre, herdeiro das terras,
você compra um cargo de bispo, de cardeal, para algum dos seus parentes. Tanto apoio da igreja ali que você vai ter, influência e, de certo modo, maior poder político. Esses cargos dentro da igreja são comprados, então, por pessoas que detêm ali uma grande quantia de riqueza. Às vezes é projeto de vida, tem padres ali que ficam guardando, juntando ali um dinheirinho, uma riqueza, para poder se elevar ali na sua carreira. Então, tanto a venda de indulgência quanto a venda de cargos será cortada através do Concílio de Trento. Não vai ser completamente abolida, mas começará a ser evitado essas posturas. Outro ponto também é investir na formação dos padres, porque até então essa formação é muito precária. A gente vai ter diversos casos de padres mal formados que não vão ter domínio do latim, e lembra que a Bíblia até então era somente em latim. E aí, em relação aos demais pontos, no que a igreja não vai ceder ou vai até mesmo endurecer? Reafirmação dos dogmas religiosos católicos. Aí a gente está abarcando bastante coisa, como por exemplo, está aqui embaixo elencado, o culto à Virgem Maria e aos santos. Nesses dogmas também, a gente vai reafirmar ali a virgindade de Maria. Vamos ter o que mais? Os 7 sacramentos, que vai desde o batismo até a extrema-unção. Os protestantes vão retirar alguns deles. Quanto doutrina? Acompanha aqui comigo no cursor. Salvação pela fé e boas obras. Lembra lá o Lutero? Salvação única e exclusivamente pela sua fé. Calvino, predestinação. A Igreja Católica vai dizer agora que você deverá ter fé e também praticar boas obras. Dentre dessas boas obras, leiam auxílio aos mais necessitados, mas também leiam doações de dinheiro ou de terras e propriedades para a igreja. Vamos ter também a reafirmação da existência do purgatório, coisa que em algumas vertentes protestantes não é aceito. Temos ali a Bíblia e a doutrina católica como o quê? Como origem e orientação da sua crença. Vamos ter a constituição do catecismo para doutrinar e orientar os fiéis. Este livrinho aqui, ó, peguei emprestado para mostrar para vocês. É um livrinho pequenininho, né? Ele vai trazer para vocês tudo o que a igreja se posiciona quanto à vida dos fiéis. E também vai reafirmar a infalibilidade do Papa. O que é isso? O Papa não erra. Eu fui dar uma pesquisada nisso daí para tentar entender um pouquinho melhor. Eu cheguei a uma explicação de um bispo. Ele então coloca que essa infalibilidade papal, ela é interpretada da seguinte maneira: o Papa sim, ele erra enquanto ser humano, mas enquanto ele está fazendo pronunciamentos oficiais e deliberando os posicionamentos da igreja, ali ele está sendo orientado pelo Espírito Santo e nestes pontos ele então não erra. Tudo bem? Fechou? Guardamos aqui então Concílio de Trento. Todas essas características ou vão ser revistas, essas duas, ou vão ser reafirmadas, quanto todas essas outras. Vai ter muito mais, mas vamos ficar aqui com essas. Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Inquisição. Ele vai ser reativado. Ele existia no passado, estava meio deixado de lado, mas agora ele vai voltar e vai voltar com muita força. O seu objetivo é então prender e perseguir os praticantes de outras doutrinas que não a doutrina católica. Dentro essas daí todas entram judeus, muçulmanos, pagãos, judeus. Lembra lá das aulas de história. Muçulmanos, a gente vai ver uma aula ainda sobre o Império Islâmico. E pagãos são todos os povos daquelas crenças antigas
anteriores ao advento do cristianismo no continente europeu, muitas vezes associados à bruxaria e satanismo, mas que de certo modo é meio que uma visão imposta pela igreja, porque tais religiões não têm esse dualismo existente dentro do cristianismo e das religiões monoteístas como um todo. O Tribunal de Santo Ofício nada mais visava do que ficar fiscalizando os seus fiéis dentro das suas práticas, para que não ocorressem práticas hereges. Hereges são aqueles que conhecem a doutrina cristã e optam por não segui-la. Milhares de pessoas ali vão ser presas, condenadas à prisão perpétua, prisão domiciliar, perda de direitos, que nessa época religião e governo estão completamente entrelaçados, vão chegar muitas vezes a serem torturadas e mortas. Trouxe aqui, ó, a imagem para vocês de uma moça sendo queimada na fogueira e outra, um dos vários métodos de tortura praticados pela Inquisição. Nossa, mas o cara era cristão, um torturador, os padres, e ainda assim ficavam tudo bem com isso? Sim, porque dentro da mentalidade deles, eles acreditavam que estavam fazendo ali um bem para a pessoa que estava sendo julgada. Tudo bem? Diversas figuras históricas eh, vão ser perseguidas, o que vai gerar, de certo modo, um grande atraso por parte das ciências. A igreja colocava muitos como filósofos bruxos, dentre eles Copérnico, Kepler, Descartes, Giordano Bruno e um dos mais famosos de todos, acho que é o Galileu Galilei. Ele vai contestar o modelo de que a Terra seria o centro do universo, que o planeta Terra orbitava em torno do Sol. A igreja vai discordar disso, vai fazer o quê? Ameaçá-lo de morte, até que ele nega as suas descobertas para bom espertinho, né, não morrer, mas muitos dos avanços ou não eram conseguidos. O Galileu, mesmo depois de confessar e negar todas as suas ideias, ele vai ser condenado a uma prisão domiciliar e a uma constante vigilância por parte da igreja. Vamos lá. Mais um ponto que nós teremos é a elaboração do Index. Index Librorum Prohibitorum, que nada mais é que uma censura católica. Nesse contexto, a gente tem que relembrar que a gente estava no auge ali do Renascimento. Então, tanto as artes quanto as ciências estavam tendo um grande avanço. E nesse período, a gente vai ter o Gutenberg com a sua prensa, que vai facilitar a impressão, tanto de jornais quanto de livros. Então, está tendo uma circulação maior de livros ali por toda a Europa. A Igreja Católica, então, vai formular uma lista de livros que estão proibidos para os católicos. Obviamente, teremos ali Calvino e Lutero, e os protestantes ali, então, estão vetados, é proibido de ler. Temos vários filósofos como Maquiavel, Voltaire, John Locke, Thomas Hobbes, o Rousseau, Charles Darwin, futuramente, né, com a origem das espécies, chegando até mesmo a Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, para quem não sabe, escreveu O Conde de Monte Cristo. Tem um filme bem famoso, acredito que vocês já tenham visto. E o mais célebre de todos aí, na minha opinião, Erasmo de Roterdã. Falar um pouquinho do Alexandre Dumas, o porquê que ele é vetado. Tudo que relatasse ali, através da sua literatura, seja alguma relação sexual, alguma conduta que a igreja tivesse vista como imprópria, seria censurado. O Erasmo de Roterdã, eu gosto particularmente dele por causa do seu livro. O nome dele se chama Elogio à Loucura. Nesse livro ele faz severas críticas à igreja. Só que, para não morrer, ele o faz como quem critica a igreja é alguém louco, entendeu? E o nome do livro se chama Elogio à Loucura. Ou seja, ele está fazendo um elogio ao direito de poder criticar, mas que na época era vetado. Para finalizar aqui, nesse período também, a igreja vai oficializar a Vulgata Latina
como livro oficial. A Vulgata Latina é a tradução da Bíblia no latim. Lembra que os protestantes vão traduzir as Bíblias tanto para o alemão quanto para o francês, no caso o Lutero e o Calvino, também teremos essas traduções na Inglaterra. A Igreja Católica, por sua vez, reafirmará que somente o conhecimento ali da Bíblia vai vir em latim. Com isso, ela detém ali ainda mais um controle sobre o que é lido, porque, né, só os padres sabem ler latim. E para finalizar aqui, nós teremos a criação da Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. A Ordem dos Jesuítas, vamos contar um pouquinho sobre ela. Ela é fundada por um cidadão, este daqui, da imagem, conhecido como Inácio de Loyola. Ele era espanhol e também militar. Em uma viagem ali a Jerusalém, ele é tocado, volta para Espanha e decide então fundar uma ordem religiosa. Só que aí vocês imaginam como era uma ordem religiosa comandada por um militar. Então toda a estrutura e hierarquia da Companhia de Jesus era extremamente militarizada. Os jesuítas serão conhecidos como os soldados de Cristo. Eles vão ter ações disciplinares e moralizantes, papel meio que de educação também em relação ao povo. São grandes divulgadores da doutrina católica. Grava esses três As, AAA, América, Ásia e África. São os principais continentes que os jesuítas vão atuar. Lembra? Pensa assim, gente. O que era ali para os idos de 1500, 1600, a América, a África e a Ásia, na visão dos europeus? Terras ali completamente desconhecidas, sem as cidades, risco de vida, porque essa recepção pelos nativos desses continentes nem sempre eram as mais amigáveis, não é mesmo? E aí, quem a igreja conseguiria mandar para lá? O soldado. Soldado não questiona, soldado cumpre ordens. A igreja ordena e levar a catequese para esses povos até então não católicos. Então, eles vão, sem questionar, vão fazer aí um serviço, essa epopeia quase, né? Esse serviço épico, grandioso, longínquo, de levar o cristianismo para a Igreja Católica a estes povos. Um questionamento aqui agora. Lembra dos hereges perseguidos, todos aqueles que não seguiam a doutrina católica? Por que que os índios, então, não entravam nesses termos heréticos? Os asiáticos e os africanos também. Porque, para você ser um herege, herege significa escolha. Então, para você ser herege, você deve conhecer a doutrina católica e ainda assim optar por não segui-la. Até então, esses povos da América, da Ásia e da África, eles não conheciam, então a igreja não os condenava como hereges. Belezinha? Vamos agora para as consequências políticas da Contra-Reforma. A Contra-Reforma vai atuar num processo de fortalecimento das monarquias, tanto a Reforma Protestante quanto a Reforma Católica. Como assim as monarquias vão sair do negócio que a igreja estava envolvida? Pois é, nos reinos que adotarem o protestantismo, os seus reis ali, os seus governantes, vão sair mais fortalecidos, com maior poder, devido à autonomia conquistada em relação à Igreja Católica. Se antes a Igreja dava palpite ali em todos os aspectos da vida pública, agora não dá mais. Acontece essa separação entre Igreja e Estado nesses países protestantes. Todavia, e os reinos católicos? Também sairão com uma monarquia mais forte. Esses monarcas vão centralizar o poder ainda mais, justificando combater o protestantismo. Essa centralização vai ser justificada, então, para a promoção da fé católica e será apoiada pela Igreja.
uma das consequências que vão ocorrer aí é o impacto direto nas grandes navegações. Para empreender essas grandes navegações, é necessário um poder central muito forte para conseguir organizar. O custo dessas viagens, desse empreendimento, eram muito altos. Particulares não tinham condições de arcar com isso sozinho. Seria necessário que o governo juntar ali impostos, juntar empréstimos particulares e organizar e fiscalizar principalmente esse empreendimento marítimo. Beleza? A gente vai estudar e rever isso novamente quando a gente estudar grandes navegações. É, nas grandes navegações, haverá também esse ímpeto meio que jesuíta de levar a fé cristã. Então, eles vão se lançar ao rumo desconhecido não só por dinheiro, mas também motivados pela expansão da fé. Fechou? É isso aí, pessoal. Ficou alguma dúvida? Lembrando, se ficar alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Meu e-mail está aí para vocês, alcinopedroaugusto@gmail. O Instagram agora também, que é @profgutugel. Pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um like aí se possível para fortalecer aí o nosso projeto. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão, viu?